Olá, boa noite. Somos o grupo 15, composto pelos alunos Cibele Moreira, Davi Oliveira, Jaqueline Sato e Luara Cristina. O tema do nosso grupo é a atuação da fisioterapia no controle do linfedema, mas antes de falar sobre o tema propriamente dito, vamos relembrar alguns órgãos que compõem o sistema linfático. O sistema linfático compreende uma rede de capilares linfáticos que são distribuídos pelo corpo todo, e esses capilares linfáticos se originam no parênquima tecidual e se localizam próximo às arteríolas. Também faz parte desse sistema os órgãos timo, baço, tonsilas e placa de Peyer. A principal função desse sistema é manter o balanço tecidual normal pelo retorno do fluido intersticial para o sistema cardiovascular. Além disso, lá no trato digestivo, o sistema linfático, localizado entre as alças intestinais, absorve e transporta gordura e vitaminas solúveis em gordura. Ainda tem importante participação na resposta imunológica, carregando antígenos e anticorpos do interstício para as células B e T. Os órgãos linfonoides, que são medula óssea, tonsila, baço e linfonodos, têm função de produzir, manter e distribuir os linfócitos. Em sua formação estão envolvidos 3 processos: a ultrafiltração, que é o movimento de saída de água, oxigênio e nutrientes do interior do capilar arterial para o interstício, ocorre por meio da pressão hidrostática positiva no capilar e pressão negativa no interstício. A reabsorção venosa, que é o movimento de entrada de água, gás carbônico e de pequenas moléculas e catabólitos do interstício para o interior do capilar venoso. O que possibilita a reabsorção é o fato de a pressão coloidosmótica ser maior nos capilares venosos. E, por fim, a reabsorção linfática, que é a entrada de líquido intersticial com proteína de alto peso molecular e pequenas células no interior do capilar linfático. A alta permeabilidade do sistema linfático garante a absorção de macromoléculas de proteínas. O diagnóstico do linfedema é clínico, só que por muitas vezes ele pode ser identificado com facilidade pela anamnese ou pelo exame físico. Dentro das suas características estão incluindo o edema crônico e o de fibrose. Em seu estado inicial, o linfedema pode ser dificilmente diferenciado de um edema comum. Nesses casos, é utilizado a técnica de linfoscintigrafia, que é uma técnica não invasiva que possibilita visualizar a rede vascular linfática e auxiliar no entendimento da disfunção. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética também podem ser utilizados e podem ser úteis no diagnóstico. Bom, o diagnóstico subjetivo do linfedema inclui sensação de peso e aperto e tensão do membro acometido. Só que, no geral, as primeiras alterações podem ser observadas pelo paciente. Ele pode notar uma sensação de pele esticada e uma tensão no membro. Além dessas dificuldades, ocorre também outras dificuldades, como vestir roupas, colocar relógios ou anéis. Entre os métodos objetivos de diagnóstico estão a perimetria, a volumetria e a volumetria indireta, que apesar de não haver um consenso na literatura quanto ao melhor método, aceito que a predominância de uma diferença superior a 2 centímetros na perimetria é uma característica de linfedema. Bom, na avaliação, por se tratar de uma condição crônica com um impacto significativo na funcionalidade e que gera consequências emocionais potencialmente incapacitantes, a avaliação do paciente com linfedema deve envolver não só questões relacionadas com a estrutura e a função, mas também aquelas referentes à limitação na atividade e participação social do indivíduo. Na avaliação, se deve levar em consideração todo o histórico do paciente, desde o início do linfedema aos episódios de erisipela, além do questionamento sobre a presença de patologias sistêmicas como insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência retal crônica e câncer em atividade. Deve ser investigados tratamentos prévios para a disfunção, como a prática de atividade física e restrições nas atividades funcionais que limitam a participação social. Em caso de linfedema pós-cirurgia, o tratamento de tumores malignos é importante avaliar o tipo de cirurgia,
levando em consideração a realização ou não de dissecção da cadeia de linfonodos, bem como o tratamento de adjuvantes, composto de radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia. Deverão ser notados também o número de sessões realizadas e a medição em uso. Bom, em caso de linfedema pós-cirurgia, como tratamentos de tumores malignos, é importante avaliar o tipo de cirurgia, levando em consideração a realização ou não da dissecção da cadeia de linfonodos, bem como o tratamento adjuvante de compostos de radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia. Deverão ser notados também o número de sessões realizadas e a medição em uso. Já no exame físico, devem ser observadas na inspeção as seguintes características: a localização do linfedema, se é unilateral ou bilateral, as alterações tróficas na pele, como hiperpigmentação, linfócitos ou fissuras linfáticas, lesões ou cicatrizes, e nos linfedemas em membros inferiores podem haver úlceras ou varizes. Na palpação, devem ser notadas a consistência do membro, que pode variar de rígido ou inelástica, em um grau avançado até amolecida. Em estágios iniciais é notada a temperatura e a presença ou não de micoses. A sensibilidade, que pode variar de aumentada a reduzida. Também devem ser considerados na avaliação o sinal de Stemmer e o sinal de Cacifo ou de Godet. Bom, agora que já relembramos algumas informações importantes do sistema linfático, podemos adentrar no nosso tema, que é a atuação da fisioterapia no controle do linfedema e algumas fisiopatologias que acometem esse sistema. Existem alguns métodos para o controle do linfedema, mas o complexo descongestível fisioterápico oferece um resultado mais consistente em relação aos outros métodos. O método complexo descongestível fisioterápico inclui drenagem linfática manual, bandagens compressivas, cuidado com a pele, exercícios terapêuticos combinados e treinamento dos pacientes para a autoaplicação dessas técnicas. Duas fases. O complexo descongestivo fisioterápico tem a primeira fase, né, que é o tratamento que dura de 1 a 4 semanas. Ele tem um cuidado com a pele, a drenagem linfática manual, cinesioterapia e o enfaixamento compressivo. A drenagem linfática manual é feita com uma massagem realizada com baixa pressão, com o objetivo de aumentar o fluxo linfático sem aumentar a filtração capilar. Já falando em efeitos fisiológicos, observam-se que o aumento da contração dos linfangions, aumento da absorção de proteínas pelos capilares linfáticos, redução da hipertensão microlinfática da pele sem aumentar o risco de metástase. A massagem é sempre iniciada da região proximal do membro, evoluindo progressivamente para a região distal e realizada na direção distal para proximal. O processo dentro da drenagem linfática manual, começa com a evacuação, que tem como objetivo pressionar a região linfonodal com a finalidade de desobstruí-los, para que possam receber a linfa vinda dos vasos linfáticos pelas manobras de captação. Para este fim, utilizam-se manobras circulares na região da cisterna do quilo, manobra dos 5 pontos e nas regiões linfonodais axilares ou inguinais. Você sabe
Na reabsorção, a massagem é realizada com pressão suave e movimentos lentos e rítmicos sobre as regiões anterior, posterior, lateral do tronco, nas anastomoses linfolinfáticas superficiais, axilo-axilar, axilo-inguinal e ingno-inguinal, e sobre o membro edemaciado, com o objetivo de captar o líquido intersticial para o capilar linfático e desde para os pré-coletores e coletores sucessivamente. As manobras são iniciadas na região proximal do membro edemaciado e progridem para as regiões distais, na direção distal para proximal. Tal fim, são empregadas manobras em ondas e braceletes. Sobre o enfaixamento compressivo, esse método é feito após a drenagem linfática manual para reduzir a formação de edema e favorecer o fluxo nos vasos linfáticos, evitando assim um refluxo e mantendo o membro com o menor volume possível. O enfaixamento compressivo é feito com ataduras de curta extensibilidade e com bandagem de algodão formando multicamadas. Esse método faz com que realce o efeito da atividade muscular na propulsão do fluxo linfático do membro acometido. O método da autodrenagem é feita pelo próprio paciente sob orientação do seu fisioterapeuta. Com a ajuda de um instrumento em forma de cilindro, que pode ser improvisado, o paciente é orientado a fazer os seguintes movimentos: o método de reabsorção em direção à axila contralateral e o método de reabsorção em direção à região inguinal homolateral. Olá, meu nome é Luara, eu vou falar um pouco sobre a braçadeira compressiva e a bomba pneumática. Bom, a braçadeira compressiva é uma compressão elástica feita por luvas ou braçadeiras. Ela é feita em duas fases. A primeira fase é a fase intensiva, realizada em média 3 vezes por semana, tem como objetivo reduzir o volume do linfedema e melhorar a funcionalidade do membro afetado. A segunda fase é a fase de manutenção, que tem como objetivo manter os resultados já obtidos na fase intensiva. Ela é referente à diminuição da sensação de peso, a mobilidade do membro afetado e a qualidade de vida do indivíduo. As orientações sobre a fase de manutenção possibilitam a prevenção das alterações cutâneas, da fibrose de tecido subcutâneo e da formação do depósito de gordura, os quais podem aumentar a consistência do edema. Além disso, a redução efetiva do linfedema a longo prazo reduz a incidência de infecção do membro afetado. Sobre a bomba pneumática, é um aparelho que simula a massagem manual e tem como objetivo manter a redução do edema. Ele é composto por uma unidade compressora e uma luva. Os manguitos são insuflados e desinsuflados sequencialmente no sentido distal proximal. E a entrada e a saída de ar são controladas por um conjunto de válvulas e sensores de pressão.
Além disso, a bomba permite o uso de pressões altas superiores a 150 mm de mercúrio e pode reduzir a circunferência do membro de 37% a 68%. As sessões têm duração mínima de 1 hora e a saída de ar são controladas por um conjunto de válvulas e sensores de pressão. Além disso, a bomba permite o uso de pressões altas superiores a 150 mm de mercúrio e pode reduzir a circunferência do membro de 37% a 68%. As sessões têm duração mínima de 1 hora e esta forma de compressão ainda é muito discutida na literatura pela possibilidade de lesões no vaso linfático superficiais e, consequentemente, piorar o quadro clínico a longo prazo. E é isso. Pessoal, boa noite. Eu vou estar falando sobre duas formas de tratamento para o linfedema, que vão ser a elevação do membro e a bandagem neuromuscular. Eu vou estar começando falando sobre a elevação do membro, porque é a forma mais fácil que tem desses dois tratamentos que eu vou falar. Ela é bastante eficaz no tratamento de linfedema em estágio 1, que é aquele inchaço que dá de leve depois que a gente faz um exercício físico, então que a gente passa muito tempo em pé, no dia a dia, andando muito, e é daquele inchaçozinho de leve. Aí, o que esse tratamento é? Ele consiste em você levantar o membro que está inchado, seja ele o inferior ou o superior, você levanta ele, põe ele mais alto, que vai estar melhorando a circulação do sistema linfático, e aí você nota, né, a diminuição do inchaço no seu membro. Mas caso ele esteja desinchando sozinho, você pode ajudar com uma braçadeira ou uma meia de compressão, que assim você mantém o membro desinchando, né? E aí fica melhor. E a segunda forma de tratamento é a bandagem neuromuscular, que ela é um tratamento complementar ao tratamento CDF, que é o complexo descongestivo fisioterápico. Com a bandagem você vai estar estimulando seus mecanoreceptores dérmicos e também seu sistema linfático, assim melhorando na congestão do líquido, e assim o líquido vai circular melhor no seu sistema, diminuindo também o inchaço no membro. Foi observado também que a bandagem neuromuscular ela é eficaz também no linfedema secundário causado pelo câncer de mama, pelo tratamento do câncer de mama, na verdade. E aí ele é eficaz, mas ele não é o mais eficaz nesse tratamento. E por isso os estudiosos falam que para testar melhor a eficácia da bandagem, são precisos mais estudos metodológicos para saber onde melhor ela se encaixa, né? Observar melhor ela no tratamento do linfedema. E aí poder usar ela mais no uso cotidiano desse tratamento, né? No tratamento dessa condição. E é isso. Muito obrigado e